Olá pessoal! Finalmente retornando às lives do Movimento AME em 2019. A gente deu uma paradinha nas lives para poder a gente se dedicar integralmente à transformação que começou a acontecer no dia 27 de dezembro do ano passado e que finalizou agora na sexta-feira com o curso Planos de Existência, oferecido pela instrutora Jade Gouveia. E agora que a gente está conseguindo, né, depois de ter esse período bem intenso de curso, mas ao mesmo tempo super maravilhoso, a gente está retornando aqui para poder oferecer essas lives para vocês. Eu vou colocar agora um fone para o microfone ficar mais pertinho de mim e a gente ter menos interferência sonora externa. Um minutinho. E assim a gente vai poder, eu vou deixar meu telefone celular aqui de algum jeito que eu vou ter que... E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tá aí o Brasil? Eu tô aqui, hoje é o 10º dia do curso de Anatomia Intuitiva para instrutores, que está sendo oferecido na cidade de Cancún, aqui no México. Estou aqui junto com a Havaiana, junto com a Tati Ribeiro também, que é daqui do Movimento AME. E esses dias têm sido dias incríveis, de muita cura, de muito aprendizado, do aprofundamento ainda, sabe, mais precioso e preciso em relação às leituras intuitivas e a capacidade da gente poder realmente obter a saudade do Capão. Também estou com saudade de casa. Da gente poder obter as informações que a gente precisa em relação a qualquer aspecto da vida, que pode ser do corpo físico, emocional, mental, espiritual, energético, e muitas vezes as crenças que estão conectadas aos sistemas do corpo, aos órgãos do corpo, e a forma que a gente vai também aprendendo de perceber que a gente já está conectado, que a gente já está recebendo essas mensagens do corpo um do outro, de nós mesmos, e como a gente vai aprimorando essa comunicação mesmo, para poder aprender a ouvir o nosso corpo e assim poder nutrir com o que ele realmente precisa e desbloqueando os traumas, as memórias, as emoções estagnadas que ficaram guardadas às vezes não só dessa vida, mas também da nossa ancestralidade e também das nossas vidas passadas, da consciência coletiva. Olá, Deia, boa noite, pessoal. Aqui a gente ainda está mais ou menos às 6h30, vocês estão aí um pouquinho mais tarde. Graças a Deus terminou o horário de verão e assim a gente está conseguindo ter um pouco mais de equilíbrio entre Nordeste e o resto do país. A gente vai conseguindo sincronizar melhor. Essa também foi uma opção de começar agora, para que a gente possa ter um horário harmônico em todo o Brasil. Eu vou também estar aqui oferecendo para vocês a possibilidade de vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas, e a gente vai aproveitar da melhor maneira possível essa 1 horinha que a gente tem aqui. Então, eu queria falar para vocês o que é a leitura intuitiva, como é que a gente pode explicar para alguém o que é uma leitura intuitiva, alguém que nunca fez Theta Healing, né? A gente vai oferecer um atendimento, ou até mesmo praticar com alguém da família, algum amigo, ou se você quiser estar explicando, olha, estou aprendendo uma técnica chamada Theta Healing, e você quiser explicar a leitura intuitiva, como é que a gente pode explicar a leitura intuitiva? A leitura intuitiva ela pode ser explicada da seguinte forma: na verdade, nós todos somos compostos de partículas energéticas subatômicas chamadas de quantum, que são essas partículas energéticas que compõem o próprio nêutron, os elétrons e os prótons. Isso significa dizer que quando a gente vai para dentro do átomo, a gente encontra essas partículas, e dentro dessas partículas encontramos partículas ainda menores, né? Micropartículas, que a gente hoje descobre que ela é praticamente energia, ela é vazio, né? E essas partículas energéticas, elas estão o tempo todo saindo desse átomo, viajando pelo espaço, obtendo informações, trocando informações, elas estão retornando para a gente como uma rede mesmo, como uma teia que conecta a gente a tudo e a todos. É por isso que a gente fala que todos somos um, porque em algum nível aquilo que compõe o nosso ser, a existência, aquilo que compõe o meu corpo, a mesa, o cimento, uma árvore, um animal, o oxigênio, nessa substância microatômica, ela é composta da mesma essência, que é essa essência energética, dessa força vital, que está o tempo todo como
viajando pelo universo e retornando para você e assim constantemente trocando informações, levando informações e trazendo informações para você. Isso já está acontecendo o tempo todo, gente, ainda que a gente não queira. Quem gosta, vocês podem aprender, estudar um pouquinho mais através do livro de Fritjof Capra, né, que fala sobre a teia da vida, que vai falar justamente sobre essas redes subatômicas que conectam todas as coisas. E quando essas partículas saem da gente, ela leva informação e quando elas retornam, elas trazem informação. O que acontece é que normalmente todo esse processo ele é feito de uma forma que não é consciente. Esse processo ele é feito completamente de uma forma orgânica e natural, mas sem envolver a nossa mente consciente, assim como várias funções do nosso corpo, como o bater do nosso coração, acontece sem que a gente precise levar consciência para esse processo poder realmente estar se manifestando. O que a gente vai aprendendo dentro do Theta Healing é justamente perceber que esse processo já está acontecendo e que a gente pode fazer uma leitura dessas informações que chegam para a gente. A gente pode realmente levar a nossa consciência, a nossa atenção para poder criar uma comunicação e receber as mensagens que são enviadas constantemente para a gente. A gente pode fazer isso mergulhando, né, dentro do nosso próprio corpo, ou a gente pode fazer isso mergulhando no corpo de uma outra pessoa, que é o que a gente chama de escaneamento do corpo ou leitura intuitiva. Dentro do Theta Healing, a gente acredita que através dessa leitura intuitiva a gente pode acessar absolutamente tudo, todo o conhecimento, toda a sabedoria que existe em absolutamente todo o universo. Como uma ferramenta de autodesenvolvimento e de autoconhecimento, a gente tem utilizado esse conhecimento, essa sabedoria, essa capacidade que a gente já nasce com ela, porque é a nossa própria essência, para que a gente possa encontrar camadas mais profundas do nosso ser, que é o que a gente chama muitas vezes de crenças limitantes aqui dentro do Theta Healing, que são questões que a gente acredita que são verdade, mas na verdade não são verdade absoluta. É aquilo que a gente acredita que é, mas na verdade não é a verdade absoluta pautada no amor incondicional. Esse escaneamento também pode resgatar memórias de traumas, de bloqueios, de choque. É possível você mergulhar e trazer informações do corpo físico, às vezes, por exemplo, de uma má circulação no corpo, ou de uma contaminação por metais pesados, ou falta de vitamina, falta de minerais. Você pode obter informações, por exemplo, de que a pessoa está com cisto no ovário, ou que está com uma trombose, ou que está com a tireoide sobrecarregada, ou você pode descobrir, por exemplo, que a pessoa está com suas glândulas adrenais também sobrecarregadas, daí a sensação de exaustão e de cansaço. Pode perceber, por exemplo, que ela tem memórias de abuso que podem estar armazenadas e guardadas dentro do intestino dela e assim por diante. Então, as leituras intuitivas para a gente que está buscando esse processo de autodesenvolvimento, ela é um passo incrível e fundamental para poder a gente ir se tornando cada vez mais preciso e encurtando os nossos caminhos para realizar o digging, que é escavar essa crença raiz. Se você já fez o DNA básico, se você já fez algum curso de Theta Healing, você sabe que a gente tem essa ferramenta de ouro, que é a escavação da crença, para que a gente possa encontrar a raiz que sustenta padrões da nossa vida que não são desejáveis e que não são os mais elevados da melhor e mais elevada maneira. E que se a gente tem uma precisão na nossa leitura intuitiva, é como se a gente cortasse muito esse caminho do digging, né? Porque de repente você faz uma leitura, a pessoa traz uma questão, você pede permissão para fazer a leitura, você faz uma leitura e você vai ver, por exemplo, que aquilo ali está conectado com um determinado órgão. Aquele determinado órgão normalmente está associado a determinados sistemas de crença. E esses sistemas de crença, você já pode fazer um teste muscular e testar. E a partir dali você começar a cavar e encontrar uma raiz mais com shortcut, com corta-caminho para que isso possa acontecer. Muitas vezes, com a leitura intuitiva, você já encontra a crença raiz, né? A crença raiz já se mostra, já aparece para você e você simplesmente pode só reprogramar, cancelando a crença e substituindo por outra da melhor e mais elevada maneira. Uma das coisas que a gente tem recebido muito sobre as leituras intuitivas, e essa foi inclusive uma pergunta que eu fiz bastante questão de fazer a Vaiana para trazer um esclarecimento, é que
é que a gente no Theta Healing, a gente pede permissão para poder fazer a leitura intuitiva. Eu acabei de dizer para vocês que isso é um processo natural, orgânico, que a gente faz, querendo ou não querendo. Essa informação já está sendo transmitida, essa informação já tá chegando. Mas a gente, eticamente, por uma ética espiritual, para que a pessoa não se sinta invadida de alguma forma, a gente pede permissão para que essa leitura intuitiva aconteça. Mas, na verdade, a nossa vida é um livro aberto, querendo ou não. As nossas informações, elas estão aí sendo transmitidas o tempo todo para tudo, assim como tudo também está sendo transmitido para a gente. E eu sinto que isso tem gerado alguns questionamentos, precisa ou não precisa pedir permissão, né? É ético ou não é ético fazer uma leitura sem pedir permissão para o outro? A verdade é que a gente já está fazendo essa leitura, mas você só vai conseguir enxergar a verdade do outro, só vai conseguir acessar a verdade do outro realmente se você tiver um coração puro. Se você iniciar essa leitura realmente para o bem maior, através de uma conexão profunda de amor incondicional com o sétimo plano da criação. Porque se o seu coração não é puro, se você está entrando no sistema da pessoa, mas não é para o bem maior, se você está entrando no sistema da pessoa com crítica, com julgamento, você mesmo fecha uma porta que impede você de ver a outra pessoa tal qual ela é. Porque o Criador, que essa conexão com o amor incondicional, ele é muito amoroso, ele é muito gentil e ele é repleto de compaixão. E se você acessa através do Criador de tudo que é e faz essa leitura intuitiva, ela não tem crítica, ela não tem julgamento, ela não está sendo feita para seu benefício, não está sendo feita para motivos torpes, não está sendo feita para você obter vantagem em relação ao outro. Você está fazendo isso com um objetivo muito claro de amor. Então, para as pessoas que estão com receio, mas nossa, essa é uma ferramenta muito poderosa, né? Mas ao mesmo tempo que pode se tornar muito perigosa, porque é muito poder e talvez poder nas mãos de pessoas que talvez não estejam ainda preparadas para poder fazer uso disso para o bem maior. Eu queria deixar aqui para vocês essa tranquilidade, sabe? De que só consegue enxergar a verdade do outro, gente, se você tem um coração puro. Se você não tem um coração puro, você vai ver o seu próprio julgamento, você vai ver a sua própria crítica e a sua própria interpretação completamente equivocada da verdade sobre o outro. Então, você não está acessando a verdade, você não está acessando a pessoa, você realmente não sabe o que acontece dentro dela e vai continuar sem saber. E essa porta, ela não é fechada pela outra pessoa. Essa porta é fechada por você mesmo, é você que fecha a porta, porque é você que não está com o coração puro o suficiente para poder acessar o outro através dessa energia pura, perfeita do amor incondicional. Então, sim, a gente pede permissão para as pessoas por uma questão ética, porque a gente está fazendo isso para o bem maior, porque a gente quer praticar essa ferramenta de uma forma amorosa, gentil, com compaixão. Mas a gente já está fazendo a leitura, né? A gente já está recebendo as informações, queira a gente ou não. Mas às vezes a informação chega e entra na gente e a gente consegue interpretar ela e a mensagem chega porque a gente está com o coração puro. Às vezes a informação chega, mas o nosso coração ele não é puro o suficiente, a gente não consegue receber a mensagem perfeita da maneira como ela deveria chegar. Então fica todo mundo tranquilo, que essa é uma ferramenta segura, porque é uma ferramenta que é baseada na filosofia do amor. Então, através do amor, através do caminho do amor, é muito impossível, é completamente contraditório que a gente possa fazer o mal, se aquilo que está fundamentando a gente é essa energia perfeita do amor incondicional. E essa pergunta para mim foi fundamental e essencial ter feito agora para a Vaiana, porque tem sempre essa contradição, né? Entre, poxa, por que a gente tem que pedir permissão se a gente já faz a leitura? A gente tem que saber que a nossa vida é um livre-arbítrio. Sim, e é bom que a gente saiba que a nossa vida é um livre-aberto, de certa forma,
para que a gente possa querer realmente viver e ser a melhor versão de nós mesmos. Que a gente possa estar tão orgulhoso com aquilo que a gente é, com os nossos valores, com as nossas ações, que a gente não tenha problema ou dificuldade de mostrar a gente da maneira como a gente realmente é. Mas a gente sabe realmente que tem pessoas que ainda não estão prontas e preparadas para poder receber essa informação, simplesmente porque o coração não é puro o suficiente para poder enxergar você sem crítica e sem julgamento. E aí eu queria falar para vocês um pouquinho mais sobre como cheguei agora. Essa ferramenta é o Theta Healing? Sim, essa ferramenta é o Theta Healing. Eu estou falando da leitura intuitiva dentro do Theta Healing. Lembra que a leitura intuitiva é quando a gente pede ao Criador para fazer um escaneamento no corpo da pessoa e a gente aprende a pedir permissão. Mas eu estou explicando que essa permissão é por uma questão ética mesmo, porque a gente talvez é importante para a pessoa saber que a gente vai estar fazendo isso e ela se sentir segura. E aí vem uma segunda informação que eu acho muito importante, né? Quando a gente faz uma leitura intuitiva, é muito importante que quando a gente entre no espaço, no campo energético da outra pessoa, a gente faça de uma forma muito delicada, sabe? Muito sutil, imaginando como se a gente fosse uma pluma entrando no sistema da outra pessoa, porque se a gente entra, mas a gente entra, sabe, querendo entrar muitas vezes nessa energia que é um pouco agressiva ou um pouco invasiva demais, forçando para ver, forçando para obter essa informação, forçando para obter essa imagem, o que você pode gerar no campo da pessoa é uma ativação do sistema imunológico dela. Porque o sistema imunológico dela vai sentir que ela está sendo literalmente invadida, que tem alguma coisa estranha entrando naquele campo e ele vai começar a tentar combater. E isso vai criar desnecessariamente um desgaste energético do seu sistema, do sistema da outra pessoa. Por isso a importância da gente fazer a leitura intuitiva de uma forma leve, entrando feito uma pluma, e ao mesmo tempo que a gente não demore muito lá dentro do campo energético do outro. Que a gente não fique muito dentro do campo procurando fazer a leitura, pelas mesmas razões, porque isso pode ativar o sistema imunológico da outra pessoa. Isso pode fazer com que o corpo da pessoa, não reconhecendo aquela sua energia, ache que aquilo ali não é para o bem maior e comece a combater isso, e comece a lutar contra isso. E esse combate vai ser um desgaste do seu sistema imunológico completamente desnecessário, porque você não é uma bactéria, você não é um vírus, você não é um fungo. Na verdade, é só um aspecto da sua consciência que está ali levando atenção para receber uma mensagem, para receber uma informação e para obter isso em relação ao outro. Então, para mim é muito importante, a gente no curso avançado, por exemplo, a gente aprende a se comunicar com o segundo plano, né? A se comunicar com as plantas. E uma das razões que a gente aprende a se comunicar com as plantas, além da gente poder se divertir, não só falando com as plantas, mas ouvindo também elas, é para a gente aprender a entrar de uma forma suave dentro do campo energético de outro ser. Porque as plantas são muito sensíveis e se você forçar demais para poder fazer essa leitura no campo de uma planta, possivelmente você vai matar ela, ela vai queimar as folhas e você vai poder ver a consequência disso quase que imediatamente. E a gente pratica isso para que quando a gente possa fazer uma leitura intuitiva no campo de um ser humano, a gente possa ter essa mesma delicadeza, essa mesma suavidade. Uma outra coisa que eu sinto que é muito importante para a gente compreender dentro da leitura intuitiva é que muitos de nós, como curadores, muitos de nós que estamos iniciando a prática do Theta Healing, a gente tem um desejo, uma vontade muito genuína de ajudar o outro. E muitas vezes a gente tem uma percepção equivocada do que é esse ajudar. A gente acha que ajudar o outro é encontrar o problema do outro e resolver esse problema. Mas esse não é o objetivo da leitura intuitiva. A leitura intuitiva é você entrar no campo do outro e deixar que o campo do outro traga para você aquilo que é importante e relevante de ser trabalhado e expressado naquele dia. Você é só uma testemunha do Criador fazendo essa leitura intuitiva.
Não é para você entrar no campo do outro procurando um problema. Porque se você entra no campo do outro procurando um problema, você mesmo já está limitando, já no começo, essa leitura. Alguma coisa você vai com certeza perder nessa leitura se você entra nela só procurando um problema, só procurando algo errado. Onde é que está aqui errado? Onde é que está aqui o problema? Qual a parte do corpo dela que não está funcionando? O que é que está faltando aqui dentro? É como se você tem a possibilidade de acessar 100% da pessoa, você vai acessar 30%, você vai acessar 20%, porque nem tudo é problema, nem tudo é falta, nem tudo está errado. E muitas vezes a cura daquela pessoa, por exemplo, é saber que ela se curou do útero dela. Muitas vezes, porque isso vai gerar um encorajamento, e esse encorajamento vai gerar para ela uma vontade ainda maior de se aprofundar nos processos de autodesenvolvimento e de cura dela. Muitas vezes a cura da pessoa naquele momento é dizer, olha, seu corpo já está equilibrado de cálcio. Eu posso perceber que você consegue já sentir um pouco de suporte na sua vida. Ou muitas vezes a cura da pessoa vai ser você entrar e você dizer para ela, nossa, eu posso ver o quão generosa você é, o quão amorosa você é, o quão delicada você é, o quanto gentil você é. E muitas vezes pode ser que aquela pessoa nunca tenha recebido um elogio ou tenha vivido numa educação com os pais em que esse elogio foi muito escasso. E talvez a cura dela seja realmente ver através dos olhos de uma outra pessoa o valor que ela já tem. Às vezes você pode entrar dentro do campo da pessoa e dizer, nossa, eu posso perceber o quanto que você é inteligente, o quanto que você é sábio, o quanto que você tem uma boa comunicação. E às vezes você pode estar dizendo para a pessoa habilidades que ela ainda não despertou a consciência para perceber que ela já tem. E às vezes o despertar dessa habilidade, você trazer para ela essa semente do despertar da habilidade, é o que vai ajudar ela, por exemplo, a começar a se aproximar cada vez mais do propósito divino dela. O ser humano tem essa tendência a pensar que sempre há problema. Eu sinto que no caso da gente, não é só pensar que tem um problema, é que a gente tem muita vontade de ajudar. E a gente muitas vezes acredita que ajudar é resolver um problema, ajudar é tirar algo de ruim e transformar em algo bom. Mas às vezes expressar o que já é de bom é a grande cura. É a grande cura, que é a grande motivação, é o grande estímulo, é um grande encorajamento. Ou às vezes é o processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento da pessoa mesmo. Poxa, de repente ela percebe que ela tem um super senso de justiça, que ela tem muito discernimento para poder ter compaixão e justiça ao mesmo tempo. E ela está lá fazendo um concurso público para magistratura, para virar juíza, e ela não sabe, já passou tanto tempo que ela não sabe se é isso, se não é isso. E de repente você traz essa característica para ela e ela sente que faz parte realmente do propósito divino dela continuar estudando e se esforçando um pouquinho mais, né? E seguindo adiante e não desistindo do sonho dela. Às vezes a pessoa está completamente perdida, a pessoa não tem noção do que ela vai fazer na vida dela e de repente você fala, nossa, mas eu tenho uma sensação muito profunda, que você é incrível sendo conselheira e que eu vejo muitas mulheres chegando até você para pedir conselho e de repente o caminho dela é fazer trabalho de cura com o feminino sagrado, ou o trabalho dela pode estar conectado, por exemplo, com parto, sendo uma doula. Existem muitas possibilidades, existem muitas coisas que a gente pode receber dentro de uma leitura intuitiva. Se a gente tem um coração puro e se a gente entra para receber a informação, se abrir para deixar o corpo do outro falar com a gente, para deixar a magnificência desse corpo do outro, a sabedoria do corpo do outro, trazer para a gente exatamente o que o outro precisa ouvir. No psicologia, o feedback positivo, no caso aqui seria tornar consciente a percepção. Eu acho, para além das palavras, eu acho que é
a nossa função aqui numa leitura intuitiva com outra pessoa é criar uma ponte entre ela mesma. É trazer a consciência para aquilo que ainda não está consciente. O nosso papel é criar uma comunicação entre a pessoa e o corpo dela. Então, não é encorajar, porque eu também não vou entrar no corpo procurando uma coisa boa. Eu não vou entrar no corpo procurando uma coisa negativa. Eu não vou entrar no corpo da pessoa procurando nada. Eu estou ali só para ser uma interlocutora entre o corpo da pessoa e ela própria. Eu não estou ali buscando nada, entende? Eu estou ali para testemunhar. Eu estou ali para receber e para transmitir para o outro. Eu estou ali completamente aberta para a verdade do outro. Sem julgamento, sem crítica, mas também sem querer agradar o outro. Meu papel ali também não é agradar o outro. Meu papel ali é trazer para o outro o que o corpo do outro está tentando dizer a ele que ele não consegue ainda escutar. Sabe? E isso é muito lindo. E a gente pode desenvolver essa capacidade de fazer isso com a gente também. E a gente pode ir entrando como espectador, exatamente. A gente também pode ensinar as crianças a fazer isso. As crianças adoram fazer leituras intuitivas. É como receber a mensagem do que é mais relevante no momento correto. É aquilo que é importante para a pessoa saber naquele momento, que talvez amanhã já seja outra coisa. Mas naquele momento, porque a vida só acontece no agora, né? Mas naquele momento é que a pessoa precisa receber e ouvir. E eu sinto que, no caso, a gente pode ensinar as crianças também a fazer leitura intuitiva. Ensinar a gente não, né? Porque a gente já sabe fazer isso. Mas ensinar a criança a reconhecer que ela já sabe fazer isso, porque elas têm uma imaginação muito grande e uma pureza de coração muito grande. Então, se você, por exemplo, está com um filho, né? E você está percebendo que o seu filho pequeno está com dor de barriga e de repente vocês ainda não sabem o que está acontecendo, porque volta e meia da dor de barriga, volta e meia da dor de barriga, você pode convidar essa criança. Vamos imaginar que a gente pode viajar para dentro do seu corpo, indo lá na sua barriguinha, no seu intestino. Se você pudesse perguntar para sua barriguinha o que é que está acontecendo, o que é que ela lhe responderia? E a criança vai acessar essa informação. A criança vai conseguir receber essa mensagem, porque elas já estão em teta, né? Elas já estão em estado de autorrealização, de conexão profunda com tudo que é, inclusive tudo que é dentro dela mesma. E ela não questiona se é possível ou se não é possível viajar dentro do corpo dela, ela simplesmente acredita e simplesmente vai. E eu sinto que se a gente vai capacitando as crianças a perceber isso desde pequenininha, se torna tão simples e tão óbvio essa comunicação consigo mesmo, que quando elas crescem é simplesmente possível. Como eu falando aqui com vocês e lendo essa mensagem de vocês de volta, é simplesmente óbvio. É o que é. E é muito legal, eu tenho feito isso com algumas crianças e tenho obtido resultados muito legais, assim, das leituras intuitivas. Eu adoro receber leitura intuitiva de criança. Como ficar melhor na leitura intuitiva? Ainda me sinto insegura, temo dizer algo errado, fazer leitura errada. Tudo bem, né? Eu sinto que eu também tinha muito receio de fazer uma leitura intuitiva, de falar alguma besteira, de falar algo que não cabe, de falar alguma coisa para a pessoa e a pessoa dizer que não tem nada a ver. E eu queria dizer para vocês o seguinte, talvez vocês vão dizer coisas para as pessoas que elas não saibam realmente sobre elas. E isso é a mágica também. Você vai estar acessando memórias e situações muito profundas, mas o que torna a gente alguém capaz realmente de fazer boas leituras intuitivas, eu sinto que principalmente são os trabalhos de crença. Quanto mais você faz trabalho de crença em você mesmo, quanto mais você limpa as suas crenças limitantes, mais você se torna capaz de ter um coração puro. Mais você se torna capaz de olhar para o outro sem julgamento e sem preconceito. Mais você desenvolve o seu amor e a sua compaixão. E isso é o que vai determinar que a sua leitura está realmente recebendo a verdade primorosa do outro. É o seu coração. Quanto mais limpo o seu coração, mais pura e genuína essa mensagem vai chegar até você.
Então, duas coisas eu sinto que são fundamentais para você se tornar fazer uma boa leitura intuitiva. Fazer trabalho de crença, limpar seu coração cada dia mais, tornar seu coração um coração limpo, um coração puro, cheio de amor, sem crítica e sem preconceito. E a outra coisa, gente, é praticar. Praticar principalmente para criar uma confiança de que você já sabe fazer aquilo. Porque você vai começar a fazer as leituras, você vai trazer essa leitura para outra pessoa e você vai receber a confirmação se aquilo faz sentido ou se não faz sentido para ela, entende? E quanto mais você pratica e quanto mais você acerta, mais vai te dando essa confiança de falar do jeito que chega e não de ficar tentando interpretar demais a mensagem, entende? Mas de chegar a mensagem e transmitir, eu senti dessa forma, eu vi tal imagem, chegou para mim um pensamento dessa maneira e dessa forma, e deixa a pessoa receber isso, e às vezes aquilo vai fazer sentido para a pessoa e nem vai fazer sentido tanto assim para você, mas para outra pessoa vai fazer muito sentido. Manu, ter certeza que é o Criador falando, só após o curso Você é o Criador, às vezes tenho insegurança sobre isso. Eu acho que o curso Você é o Criador vai dar, se você tem essa dúvida, se você está ou não recebendo a mensagem do Criador, o curso Você é o Criador vai tirar essa dúvida. Não é que você só tira essa dúvida se você fizer o curso, porque tem algumas pessoas que desde o curso básico têm uma clareza tão profunda na comunicação com o Criador que nunca duvidaram. Eu sinto que isso não é a maioria. Eu mesmo tendo feedbacks positivos das pessoas, eu ainda me perguntava, meu Deus, será que isso é maluquice da minha cabeça? E o curso Você é o Criador certamente me deu uma clareza muito profunda de liberar, né, as questões que de certa forma me travavam para poder ter essa confiança, essa certeza, uma compreensão profunda de como funciona a minha mente para que a mensagem a mensagem chegue pura e perfeita sem sofrer interferências de um telefone sem fio, que é justamente essas camadas da minha mente que talvez ainda não estejam alinhadas nesse amor incondicional para o bem maior, né? Então, se eu começo a compreender como é que funciona a minha mente, quando a mensagem chega, se ela recebe interferência dessas camadas da minha mente que ainda não estejam alinhadas, eu consigo identificar. Mas é possível sim você ter certeza e você ter clareza, e eu tenho certeza que você sabe que você em algum momento já recebeu essa mensagem pura e verdadeira, porque senão você não estaria aqui, entende? É porque em algum momento você já viveu e você já experimentou essa certeza dentro de você já experimentou a cura dentro de você já experimentou a confirmação dessas imagens, dessas informações que você recebeu, mas ainda existe essa duvidazinha, e essa duvidazinha não é dizer que você não está se comunicando com o Criador, mas muitas vezes essa duvidazinha, ela impede você de realmente receber informação e não interpretar essa informação demais, entendeu? E não pegar essa informação que chega pura e começar a criar condicionamentos e limitações justamente por essa falta de confiança em você mesma, nessa falta de confiança na sua conexão com o Criador de tudo que é. Então, é muito valioso as leituras intuitivas. Eu gosto muito de começar um atendimento já fazendo uma leitura intuitiva. A pessoa traz o problema, traz a questão ou traz a manifestação, ela traz aquilo que ela quer mudar na vida dela, e a primeira coisa que eu faço, eu peço permissão para ela para poder fazer uma leitura intuitiva, e dessa leitura intuitiva eu peço ao Criador que o Criador me diga qual a melhor e mais elevada maneira de começar o digging, qual a melhor pergunta para eu chegar na crença raiz mais rápido, de uma forma mais fácil, mais prática. Mas eu já faço isso depois de obter todas as informações que aquele corpo está tentando me trazer, e a partir dali trabalhar nessa perspectiva, né? Então, praticar a leitura intuitiva é essencial, gente. Você pode praticar brincadeiras de todos os tipos com seus amigos. Você pode praticar, por exemplo, ir para o coração e perguntar o que o coração daquela pessoa quer lhe dizer. Você pode ir para o pescoço e perguntar para o pescoço o que o pescoço quer dizer para você. O que eu recomendo quando você fizer um escaneamento é você não esquecer de ir até os dedos dos pés, né? Provavelmente, se você fez o curso de DNA básico, o seu instrutor
guiou você nessa leitura intuitiva, com certeza pedindo para você ir até os dedos dos pés e perguntando aos dedos dos pés se tem alguma coisa para lhe dizer, o que você obtém de informação nos dedos dos pés. Porque senão a gente tem a tendência de fazer a leitura intuitiva até a cintura e depois sair do corpo. E muitas vezes as raízes das questões da pessoa estão nos membros inferiores e a gente esqueceu de passar por lá, né? Então é muito importante, quando for fazer o escaneamento do corpo todo, do topo da cabeça até o dedão do pé. Se você está entrando no corpo da pessoa e você está vendo tudo escuro, uma tática que a gente usa para o cérebro aceitar que ele pode sentir, perceber e ver o que está dentro do corpo, é você imaginar que você está acendendo luzes dentro do corpo dessa pessoa e assim você vai tendo clareza do que você pode acessar a partir dali. Então, acender luzes também, se você tem a sensação de que você está entrando e não está vendo nada, você pode acender luzes. Às vezes, gente, você não recebe informação nenhuma porque a pessoa está tão insegura de você acessar a verdade sobre ela que ela cria literalmente um muro entre você e ela. E você não consegue receber essa informação porque a pessoa não está segura. E aí, se você sente que é isso, você pode fazer logo de imediato um download. Você gostaria de saber a sensação de que é seguro para você fazer essa leitura intuitiva, que é seguro para você saber a verdade sobre si mesmo, que é possível você ver a verdade sobre si mesmo e continuar amando, que é seguro para você se abrir para receber essa leitura e saber que as informações que vão ficar aqui permanecerão aqui entre nós dois, que às vezes as pessoas têm insegurança de compartilhar as questões mais íntimas, de mais cumplicidade e intimidade e essas informações serem utilizadas contra elas. Então, às vezes ver tudo escuro não significa que não é que você não está conseguindo fazer direito. Às vezes pode ser que seu cérebro ache que não pode ver aquilo que é escuro, então você pode acender a luz, você pode usar essa tática primeiro, e às vezes é a pessoa mesmo que está bloqueada para receber aquela leitura, que não tem segurança, e você pode justamente começar trazendo, né, essa sensação de que é seguro, de que ela pode confiar, e a partir dali, de novo, subir até o branco perolado, se dissolver até o branco perolado e realmente perguntar ao Criador de tudo que é, o que é que eu realmente preciso saber, receber dessa pessoa para poder ajudar essa pessoa aqui agora. E, gente, a gente precisa de 1 segundo dentro do sistema da pessoa. É como vup, vup. Esse 1 segundo você já recebe milhares de bits de informação. Depois, seu cérebro, né, seu computador biológico, ele vai começar a processar essa informação. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer na leitura intuitiva é ir falando enquanto eu estou escaneando. Porque parece que quanto mais eu vou falando, as informações vão chegando justamente porque aqueles milhares de bits de informação que eu recebi, eu estou processando. E como eu vou falando, eu vou deixando essa informação fluir através de mim, criar um fluxo através de mim, sem pensar, sem interpretar, sem julgar, sem criticar, sem achar que isso é maluquice ou que isso não é maluquice. Simplesmente deixando passar através de mim. Agora, por exemplo, eu estou praticando entrar 1 segundo no corpo da pessoa e sair e dizer, Criador, agora me diz o que foi que eu vi ou o que foi que eu senti. E eu começo a falar para a pessoa e a partir daquilo que eu vou falando para a pessoa, a informação já está em mim, a informação já chegou para mim, tudo que eu preciso saber já chegou. Porque a vida só acontece no agora, então tudo já chegou para mim em 1 segundo. Eu posso simplesmente tocar no corpo da pessoa com um dedo e depois ir lá para cima, Criador, o que foi que eu vi, o que foi que eu percebi nessa leitura, me traz essa informação. E vai vir, e vai chegar. E eu queria compartilhar com vocês uma experiência muito interessante que eu tive ontem, fazendo leitura intuitiva aqui, porque a gente aqui está fazendo leituras intuitivas em 5, 7, 8, 10 pessoas ao mesmo tempo. A gente está expandindo a nossa consciência para saber que a gente já está lendo tudo que está ao nosso redor, lendo todas as pessoas da sala ao mesmo tempo. E ontem a gente teve esse exercício de fazer uma leitura e de entrar no campo energético da pessoa e perceber qual era o tempo divino dela, né? A gente sabe que dentro do Theta Healing, o tempo divino é um termo que a gente usa para poder
lembrar de que existe um momento ideal em que todo o universo vai abrir portas e vai entregar a ferramenta e o material e o suporte que você precisa para você poder cumprir com o seu propósito de vida, com a sua missão de vida. Então, quando a gente lê o tempo divino de alguém, a gente só consegue ver fragmentos do tempo divino de outra pessoa, porque só nós mesmos podemos ver nosso tempo divino por completo. Isso significa dizer que a gente vai ver a contribuição que aquela pessoa veio trazer ao planeta. Então é sempre algo incrível, maravilhoso, especial, magnânimo, né? Então é uma bênção você poder se sentir encorajado e confiante de poder fazer a leitura do tempo divino. Então ontem eu fui fazer a leitura do tempo divino de pessoas que eu ainda não tinha nem conversado, porque são muitas pessoas aqui. E eu resolvi que eu ia fazer essa brincadeira junto com pessoas que falavam inglês, justamente porque as pessoas brasileiras eu conhecia e eu queria experimentar realmente fazer essa brincadeira com quem eu nunca tinha visto, para poder ver essa capacidade mesmo de obter essa informação e de manter o meu coração puro o suficiente para simplesmente soltar da forma que me chega. E aí eu comecei a fazer a leitura numa menina e eu comecei a ver coisas que pareciam... Foi a leitura mais absurda, assim, fora do comum que eu já fiz na minha vida, né? É como se eu começasse a ver uma vida completamente robótica, num futuro, bem futuro ainda da humanidade, ainda nessa vida dela, em que a gente vai começar a usar muito implantes, muito chips, substituir órgãos humanos por robôs. A inteligência é o que é chamado de inteligência artificial, né? E o Criador me mostrando toda essa inteligência artificial acontecendo no futuro e mostrando para mim que aquela mulher, aquela menina, ela ia se tornar responsável para trazer para o mundo, resgatar no mundo, sustentar no mundo o nosso estado de conexão com a nossa essência humana e divina. Para que a gente possa perceber que tudo isso que a tecnologia está buscando trazer na nossa vida, a gente já é capaz de fazer, porque nós já somos psíquicos. E que ela seria justamente uma pessoa que estaria ali para poder ajudar as pessoas a sustentar e manter a sua conexão da sua essência humana, para continuar se reconhecendo como humano e se continuar se reconhecendo como humano conectado com essa fonte da vida que tudo criou. E muito conectada também principalmente com esse momento do parto, do nascimento, da gestação, né? Buscando também trazer e ancorar essa sabedoria da fertilização, a sabedoria da fecundação, a sabedoria da gestação e a sabedoria do parto, para que a gente não torne tudo isso mecanizado, tudo isso feito em laboratório. E aí quando acabou, eu falei, meu Deus, né? Eu vou falar. E inclusive eu quis ser logo a primeira a falar sobre ela, sobre a leitura do tempo divino. Falei, agora se eu for falar, eu quero ser a primeira. E aí eu comecei a relatar para ela tudo isso. Eu falei, olha, eu tive uma leitura, eu nunca tive uma leitura tão estranha assim. Para mim, é bem diferente de tudo aquilo que eu estou acostumada a ver numa leitura de tempo divino. E quando eu comecei a falar para ela, ela começou a chorar. Eu falei, peguei alguma coisa e conectou. E quando eu terminei de contar para ela tudo que eu contei para vocês agora, ela me falou que o pai dela já tem mais de 40 anos que escreve artigos sobre a inteligência artificial. É uma das pessoas especialistas, acho que ela vive na Dinamarca, sobre inteligência artificial. E quando ela se tornou instrutora de DNA básico, o pai dela foi fazer o curso com ela. E quando ele terminou de fazer o curso com ela, ele falou, filha, você vai salvar o mundo. Você precisa continuar fazendo o que você está fazendo, porque isso daí que você está ensinando as pessoas vai ser essencial para que elas se mantenham conectadas com a sua essência, com a essência humana e não se perca dentro dessa tecnologia e possa manter essa conexão com o divino. E eu sinto que eu estava ali só para reafirmar ela esse poder, essa capacidade dela, que já está escrito pela alma dela como um propósito e uma contribuição que ela quer dar para esse planeta. Mas se eu tivesse naquele momento dito, não, isso aqui é absurdo demais, como é que eu vou chegar para uma pessoa que trabalha com Theta Healing para falar sobre inteligência artificial e que uma das missões da vida dela é justamente não lutar contra, porque a gente no Theta Healing não luta contra, mas a gente sustentar essa conexão com a nossa essência humana e lembrar que tudo isso que a tecnologia ela nos propõe como benefício, a gente praticamente já consegue fazer tudo isso através da nossa conexão com o Criador e com nossas capacidades psíquicas. E foi muito bom para mim
Foi bom para mim ver que é muito importante a gente realmente trazer as informações da forma como ela chega, como foi muito bom para ela também receber aquilo ali e saber de que realmente sim, isso em algum momento, em algum tempo e espaço vai ser necessário. E ela que viveu a vida toda com o homem, com o pai dela, tratando desse tema, tem propriedade, e agora combinando com o Theta Healing, vai ter propriedade para poder tratar desse assunto, talvez como poucas pessoas no mundo. Então é muito bom, gente, poder praticar as leituras intuitivas, e a prática é o que vai levar à perfeição, combinado com o seu trabalho de crenças, para que cada vez mais você possa ter um coração aberto. Para quem chegou depois, sinto que é muito importante. Gente, se você não tem um coração puro, se a outra pessoa não tem um coração puro, se ela está entrando no seu sistema para fazer uma leitura intuitiva, para poder lhe julgar, para poder lhe criticar, ela não vai ver você, ela fecha a porta dentro dela, ela não acessa a sua verdade. Podem ficar tranquilos. E se alguém faz uma leitura intuitiva em você, você sempre pode, você mesmo, ir até o Criador e perguntar: Criador, essa é a verdade mais elevada? E se o Criador disser que não, é não. Aquela interpretação ali é uma interpretação da pessoa, mas a gente, quando a leitura intuitiva chega pra gente, por mais doida que ela possa parecer, porque não conecta você com nada que você conhece sobre si mesmo, pega em você, entende? Você sente que está lá dentro, por mais que você pense que é maluquice, você te toca em algum lugar lá dentro. Então você também não precisa receber a leitura intuitiva do outro e achar que o outro está certo. Observa você mesmo e vê se aquilo faz sentido para você e checa com o Criador, pergunta com o Criador: é isso mesmo? Essa leitura intuitiva está certa? Essa é a verdade mais elevada? E você vai poder ver com o Criador se essa é a verdade mais elevada. Então eu realmente indico muito o curso de anatomia intuitiva, foi realmente o que me profissionalizou dentro do Theta Healing. Como todo mundo sabe, minha formação é jurídica, eu era juíza leiga, eu trabalhava no Tribunal de Justiça, eu era assessora do tribunal, eu fui advogada por muito tempo, eu fui professora da faculdade de Direito, eu não estava vinculada a nada terapêutico. Então, quando eu entrei no Theta Healing, para que eu me sentisse pronta e preparada para poder fazer isso nos outros, dentro do meu sistema de crença, eu só consegui fazer isso depois da anatomia, depois de me limpar muito, depois de 15 dias de limpeza de crença, sabe? Depois de 15 dias fazendo leitura intuitiva, depois de 15 dias aprendendo a entrar no sistema do outro, aprendendo a ler o corpo do outro, a receber essa mensagem de uma forma pura, 15 dias fazendo digging em mim mesma, 15 dias fazendo digging no outro. Quando passou os 15 dias, eu senti que eu estava pronta e preparada. Me senti profissionalizada, me senti segura de poder fazer aquilo com o outro e sabendo que eu estou dando o meu melhor. É claro que você já pode fazer isso desde o básico, gente, porque tem gente que faz o básico e já começa a atender. E é incrível, e eu sou tipo, uau, que maravilha. Mas para algumas pessoas, como o meu caso, o anatomia foi fundamental para que a gente sentisse, não, agora eu estou me dando conta de que eu sou boa nisso, que eu sei fazer isso, que isso é útil, que eu quero oferecer isso para os outros, que é divertido fazer isso, que eu quero fazer isso na minha vida porque eu gosto, porque é legal, né? É poderoso, é mágico. E eu quero essa magia, eu quero viver essa magia, eu quero multiplicar essa magia. E se você já se sente super pronto, já está atendendo, imagina passar 15 dias realmente afinando, né, esse estado de poder receber a mensagem mesmo. Imagina que a gente vai estudar cada sistema e cada órgão e a gente vai perceber que existem crenças, uma lista significativa de crenças que estão conectadas a isso. Então, se a pessoa aparece com problemas físicos em determinado sistema e determinado órgão, você já tem ali crenças conectadas àquele sistema que trazem para você muitas dicas do qual é a raiz do problema da pessoa. Encurta muito, né, esse digging. Traz isso de uma forma mais prática, mais objetiva, mais certeira. A gente reduz esse universo de centenas de bilhares de crenças possíveis, a gente vai
afunilando na medida em que a gente vai olhando esse corpo e percebendo como é que esse corpo está reagindo, porque o corpo reage a depender do nosso sistema de crença. A depender do nosso sistema de crença, o nosso corpo funciona. Nosso corpo funciona à base dessas mensagens que são interpretadas, processadas pelo nosso subconsciente através desse sistema de crenças que a gente aporta. Então, por exemplo, só por exemplo, tá? Se você tem memórias e crenças de ser derrotado, de ter sido invadido, de ter sido conquistado, muito possivelmente você pode ter problema de diabetes. Então, se você sabe, por exemplo, que alguém tem uma diabetes, que tem problema no pâncreas, que tem dificuldade, por exemplo, de metabolizar açúcar, você já pode conectar isso com sistemas de crenças relacionados ao pâncreas, que uma delas é a possibilidade de você se sentir fracassado e derrotado. E aí você já começa a afunilar e a melhorar a maneira de ir buscando, né, a crença raiz, juntando as informações, empilhando as informações a depender dos órgãos que vão conversando, se comunicando com você, e aí trazendo uma síntese disso para começar o seu digging. Então, gente, eu tô assim, né, extasiada, é muita cura, muito lindo, muito poderoso. E eu queria também deixar aqui aberto para vocês tirarem dúvidas e também, se vocês têm dúvidas sobre questões relacionadas aos direitos autorais do Theta Healing. Eu sei que tem muita dúvida sobre isso, sobre o que pode e o que não pode fazer. E eu conversei com a Vaiana, eu falei, olha, Vaiana, eu sinto que tem muita dúvida sobre isso, eu queria permissão para que eu pudesse começar a falar sobre esse tema. Ela me deu permissão para eu poder falar sobre esse tema, falar um pouquinho sobre os direitos autorais, daquilo que pode e que não pode fazer. É importante que vocês entendam que o Theta Healing é uma ferramenta que ela tem um trademarking, ou seja, ela foi registrada com direitos autorais porque existe uma sistematização desse conhecimento, uma metodologia desse conhecimento que a Vaiana prima muito pela forma como essa ferramenta deve ser praticada para que ela se mantenha pura do jeito que ela foi recebida, para que ela não seja distorcida, para que esse conhecimento, para que, sabe, aquela coisa de quem conta um conto aumenta o ponto e no final a história já é outra. Se cada um aqui vai mudando um pedacinho, mudando um pedacinho, mudando um pedacinho, daqui a 10 anos o Theta Healing já se tornaria completamente diferente daquilo que a gente conhece como sendo hoje, e isso poderia fazer com que esse conhecimento ele fosse distorcido e deturpado, como muitos conhecimentos já foram deturpados e distorcidos com o passar do tempo, né? A gente pode falar, por exemplo, do Tantra, né? O Tantra o conhecimento puro mesmo foi totalmente distorcido. A gente hoje em dia tem dificuldade e desafio de saber o que é real, o que não é real, o que é a origem do que não é a origem. Então, muita gente às vezes se ressente desse trade marketing, desses direitos autorais que existem dentro do Theta Healing, mas esses direitos autorais eles estão aí para poder proteger a ferramenta para que os nossos filhos, os nossos netos e as próximas gerações possam acessar essa ferramenta da forma pura como ela é. Se antes essa proteção ela acontecia escolhendo pessoas para poder compartilhar, só os especiais podem receber esse conhecimento, né? Só os escolhidos podem receber esse conhecimento. Agora, a gente está num outro momento da vida em que esse conhecimento realmente precisa se tornar acessível a todo mundo, e a maneira disso ser acessível a todo mundo, mas ao mesmo tempo estar protegido, graças a Deus a gente, né, pode utilizar o direito e as leis para alguma coisa. Uma delas é para que a gente possa proteger esse conhecimento e manter ele puro, tal qual ele é. Então, quando você faz um curso de Theta Healing, você honra, dizendo que você honra esse conhecimento, e que se por acaso você tiver vontade e desejo, por exemplo, de unir o Theta Healing com o Reiki, que você vai honrar dizendo, olha, esse daqui não é só Theta Healing, eu estou fazendo Theta Healing junto com o Reiki, fazendo Theta Healing junto com constelação, eu estou fazendo Theta Healing junto com barra de Access, eu estou fazendo Theta Healing junto de Mindfulness.
que você possa mostrar a origem, né, e poder trazer com clareza para outra pessoa aquilo que você está praticando, porque o Theta Healing pode ser praticado com muitas coisas. Você pode utilizar toda a informação que você tem para fazer o seu atendimento, mas é importante que a pessoa que esteja recebendo, ela tenha conhecimento de que aquilo que ela está recebendo não é só Theta Healing, mas é um conjunto de conhecimento e de sabedoria que você agregou para poder praticar. E é por isso, gente, que a gente não pode, por exemplo, utilizar no nosso Instagram, não pode utilizar no nosso e-mail, a gente não pode utilizar no nosso Facebook o nome Theta Healing ou o nome Theta Healer para poder se autopromover, porque o Theta Healing é uma marca registrada, tipo, nem a Havaiana é o Theta Healing. Se vocês forem ver lá, a Havaiana, a empresa da Havaiana se chama Think, né, que se chama pensar em inglês. E é importante que você entenda que você não é o Theta Healer, mas você pratica o Theta Healing ou você oferece o Theta Healing para outra pessoa, né? E isso é muito importante, porque agora a gente começou a ter um sistema, porque como o Theta Healing cresceu muito no mundo e tem muita gente utilizando esse nome para poder se autopromover, mas muitas vezes não está praticando só Theta Healing, está oferecendo para outra pessoa um conjunto de conhecimento que é único e que é seu. E esse nome que é único e que é seu, você deve usar da sua criatividade linda e maravilhosa para poder se expressar e se identificar, entende? Porque é muito importante que a gente possa perceber que a gente é único e dentro dessa unicidade, aquilo que a gente oferece para o outro é algo único e especial realmente. Então, o que a gente pode? A gente pode colocar no nosso cartão de visita que a gente é Theta Healer, a gente pode colocar na descrição do nosso Instagram que a gente é Theta Healer, a gente pode colocar na descrição do nosso Facebook que a gente é Theta Healer, mas a gente não pode utilizar o nome Theta Healing e Theta Healer dentro daquilo que identifica o nosso site, o nosso Instagram e o nosso Facebook. Por exemplo, eu não poderia colocar Manu Theta Healer, Manu Theta Healing, terapeuta Theta Healing, terapeuta Theta. Por quê? Porque eu estou utilizando uma ferramenta, eu estou utilizando um instrumento para poder identificar e me expressar e vender o meu trabalho. E o Theta Healing não é meu, o Theta Healing não é seu, o Theta Healing na verdade está disponível para quem quiser fazer o curso. Então, eu sei que isso pode gerar necessidade e a demanda sua de você mudar o seu nome, mas eu convido você a descobrir quem é você, a descobrir um nome que represente aquilo que você é para você se expressar no mundo, porque você é mais do que o Theta Healing. Você ainda é mais bonito do que o Theta Healing, você ainda é mais potente do que tudo isso, porque você é o Theta Healing em tudo aquilo que você já acumulou de conhecimento, de sabedoria e de ferramentas ao longo da sua vida, né? E o Theta Healing é só uma ferramenta dentre muitos conhecimentos e sabedoria que você acessa e que você pode oferecer para uma outra pessoa. Então, mas Manuela, nome Theta não é Theta Healing, né? Theta vem do grego, Theta vem de alma. Mas se você está usando a palavra Theta para falar de Theta Healing, a gente vai encaixar de novo nesse lugar do trade marketing dos direitos autorais, porque você está tentando utilizar um nome para uma autopromoção, sendo que você em si mesmo é mais do que isso. E esse nome, ele está protegido em benefício de todos nós. Imagina que de repente alguém começa a estar por aí, João Theta Healing, e o cara está fazendo uso da ferramenta da forma mais distorcida possível. Ele não está queimando só ele, sabe? Ele está queimando toda a comunidade de Theta Healing. Então, essas proteções legais, são proteções legais justamente para você que está fazendo bom uso da ferramenta. Para proteger você que está fazendo bom uso da ferramenta, para que se alguém de repente resolver fazer o uso inadequado, não esteja associando o comportamento dele à ferramenta. A gente está agora só nos últimos 1 minuto, aqui passou super rápido. Eu ainda tinha muita coisa para poder compartilhar com vocês sobre essa questão dos direitos autorais.
Esse é só o comecinho, que é a nomenclatura daquilo que você pode, daquilo que você não pode fazer, mas tem muitas outras coisas que eu gostaria de trazer de perspectiva. Eu espero que em algum momento a gente tenha essa oportunidade. Eu vou ver se eu gravo um vídeo para deixar no IGVT de forma fixa dentro do AME. Mas eu queria deixar aqui um beijo grande para cada um de vocês que estiveram aqui hoje acompanhando. Essa semana ainda vai ter a live da Tati. Lembrando que vai ter curso básico e avançado em São Paulo. O AME está chegando em São Paulo. Vai ter Alma Gêmea com a Raquel em São Paulo também. Vai ter Você, Seu Círculo Íntimo e Você e a Terra comigo. Vai ter Você e o Criador e também Você e Seu Parceiro com a Jade. Agora no Carnaval a gente tem um retiro de Carnaval com a Jade que está lá nos nossos feeds. Tem também Básico com a Raquel em Salvador em março. Nossa agenda está lotada, nossa agenda está com todo vapor para poder acolher todos vocês. A gente está muito feliz de poder compartilhar todo esse conhecimento. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.